E aí, galerinha, beleza? Hoje nós vamos iniciar a nossa segunda aula de eletrostática, processos de eletrização. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal e dê um joinha ali pra gente. Valeu, fui! Processo de eletrização. Primeiro a gente tem que saber o que é processo de eletrização. Processo de eletrização é transformar um corpo, um objeto eletrizado, ou seja, um número de elétrons diferente do número de prótons. Um grande exemplo disso é o seguinte: se você tem um átomo ali neutro, um objeto neutro, que o número de prótons é igual ao número de elétrons, se vocês retiram os elétrons, aquele objeto ele vai ficar positivamente carregado. Se você coloca os elétrons, aquele objeto ele vai ficar negativamente carregado. Ou seja, o número de prótons nas duas situações é diferente do número de elétrons. Aqui nós vamos estudar apenas 3 processos de eletrização. Processos que precisam de pouca energia para eletrizar um corpo. Logo, a gente só vai retirar ou colocar elétrons. Esses processos são por atrito, por contato e por indução. Então, por atrito, o nome já diz. Por contato e por indução. Processo de eletrização por atrito. É muito simples. Acontece quando nós atritamos dois corpos. Um vai perder elétrons e o outro vai ganhar elétrons. Por exemplo, se eu pegar um outro objeto e atritar, um objeto vai perder elétrons e o outro vai ganhar elétrons. Ou seja, o que perde elétrons vai ficar positivamente carregado. O que ganha elétrons vai ficar negativamente carregado. Concluímos que os dois corpos vão estar com a mesma quantidade de carga, mas com sinais diferentes. O exemplo que nós vamos ter aqui, que eu vou mostrar para vocês, é o vidro e a lã. Se eu pego o vidro, atrito na lã, o vidro vai perder elétrons, ele vai ficar positivamente carregado, e a lã vai ganhar elétrons, vai ficar negativamente carregado. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Se eu atrito o vidro e o PVC, quem é que vai ficar positivamente carregado e quem é que vai ficar negativamente carregado? Simples. Existe uma tabela que a gente chama de série triboelétrica. Essa tabela vai indicar a tendência daquele corpo ganhar ou perder elétrons. Se ele vai ficar positivamente carregado ou negativamente carregado, de acordo com o outro objeto que você provoca o atrito. Essa tabela que eu tenho aqui, vamos supor, eu falei o vidro e o PVC. Em relação ao PVC, o vidro ele vai perder elétrons. Olha que o vidro está aqui em cima. O PVC vai ganhar elétrons. Então, o PVC vai ficar negativo e o vidro vai ficar positivo. Agora, se eu atritar o vidro no couro, o couro vai perder elétrons para o vidro. Logo, o vidro nessa relação couro e vidro, ele vai ficar negativamente carregado, mas o couro vai ficar positivamente carregado. Um exemplo que sempre tem aí, clássico de processo de eletrização, que é muito comum, é o caminhão que leva substâncias inflamáveis. Em razão que todo mundo já viu, é o caminhão que carrega combustível, gasolina, álcool e assim sucessivamente. Quando ele está na estrada, está atritando o tempo todo com o ar. Então, com esse atrito, ele acaba eletrizando, fica eletricamente carregado. Quando chega no posto, a pessoa não pode imediatamente tirar o combustível e jogar. Primeiro tem que fazer o quê? Um aterramento, para que aquele caminhão deseletrize, ou seja, para que ele perca toda a sua carga. Então pega uma corrente e coloca na terra. Quando faz isso, acaba fazendo o quê? O aterramento. Aí após disso, pode retirar o combustível. Mas por que não pode retirar de imediato? Porque na hora de retirar pode surgir uma faísca. Combustível é altamente inflamável e isso pode provocar uma explosão. Então há uma necessidade do processo de aterramento quando você retira
o combustível do caminhão. Agora, já a eletrização por contato, ela é muito simples. Eu pego um objeto carregado, encosto no outro objeto que estava neutro. Quando eu faço isso, o excesso de carga do objeto carregado, vamos dizer se ele estiver negativamente carregado, vai passar para o objeto que estava neutro. Então as cargas negativas vão passar. E com isso, vai ocorrer o processo de eletrização por contato. A diferença por atrito é que os dois vão adquirir o quê? Cargas de mesmo sinal. E por atrito você está fazendo atritando. Aqui eu só estou o quê? Fazendo contato, eu só estou encostando. Eu vou mostrar aqui ó, o exemplo aqui para vocês. Eu tenho um objeto eletrizado aqui, A, ou seja, eu tenho um corpo A aqui, ele está eletrizado com a carga mais 4Q. Significa que ele não tem elétrons? É errado. Ele tem o quê? Uma quantidade positiva de mais 4Q a mais que os elétrons. Vamos dizer, se cada positiva desse aqui fosse um próton, eu tenho 4 prótons a mais que os elétrons. Então, ele continua tendo elétrons, só que eu vou ter o quê? Um excesso de carga positiva. Ou seja, esse objeto, ele perdeu elétrons. Aqui eu tenho um corpo neutro, com carga igual a zero. Ou seja, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Se eu tenho aqui ó, 4 prótons, eu vou ter 4 elétrons. Se eu tenho 10 prótons, eu vou ter 10 elétrons. Quando eu pego o objeto A, encosto no objeto B, a carga positiva que aqui estava em excesso vai atrair as cargas negativas do objeto B. Então, vão vir aqui para a superfície do objeto B. Então, essas cargas aqui, ó, elas estão aqui atraindo. E as cargas positivas, elas vão ó, se repelir, elas vão se afastar. Quando vê assim, ó, os elétrons que estavam aqui, porque aqui é o que a gente trabalha nesse processo de eletrização, é o quê? É o movimento dos elétrons. Os elétrons que saem de um objeto e vai para o outro. Que a gente está trabalhando o quê? Com pouca energia. Então, os elétrons que aqui estavam vão acabar partilhando para o objeto A. O objeto B perde elétrons para o objeto A, porque essas cargas positivas acabam atraindo. Quando atinge o equilíbrio eletrostático, ou seja, a carga elétrica dos dois objetos são iguais, o corpo fica eletrizado. Aí eu posso afastar. Aqui, ó, quando os dois estão com o corpo A está com mais 2Q e com o corpo B vai estar com mais 2Q, eu posso encostar o que for aqui, ó. Não vai haver mudança de carga elétrica entre os dois, porque eles estão em equilíbrio eletrostático, eles estão com a mesma quantidade de carga. Isso aqui a gente vai ver agora que é o princípio da conservação da carga elétrica. Em um sistema fechado, ou seja, aqui no sistema, a carga elétrica ela vai se conservar, ou seja, a carga elétrica ela se conserva. Então, se antes aqui ó, eu tinha mais 4Q, o total da carga elétrica nesse sistema, no final aqui, ó, o mesmo sistema vai continuar tendo uma carga elétrica de mais 4Q. Só que o quê? Essas cargas estarão partilhadas entre o corpo A e o corpo B. Isso aqui é o processo de eletrização, é o quê? Por contato. Você faz o quê? O contato. O princípio da conservação da carga elétrica, se eu tenho um sistema isolado, o somatório das cargas elétricas daquele sistema vai ser sempre o mesmo. Então, naquele sistema, nós não fabricamos carga elétrica, nós não destruímos carga elétrica. Ela sempre vai o quê? Existir naquele sistema. Por isso que eu coloquei aqui no quadrado. Eu estou partindo do princípio ó, que aqui eu tenho ó, um sistema isolado. Se eu encosto o corpo A no corpo B, eu vou fazer aqui ó, o processo de eletrização por contato. Eu parto do princípio aqui ó, que o objeto A é idêntico ao objeto B. A única coisa que muda é o quê? É a quantidade de carga elétrica que tem entre eles. Se são iguais, após atingir o equilíbrio eletrostático, o objeto A terá a mesma carga elétrica do objeto B. Então, A aqui eu vou ter com mais 2Q e B eu vou ter aqui mais 2Q. Então, no sistema aqui, eu tenho um total de mais 4Q. Então, o somatório antes desse sistema vai ser igual ao somatório após esse sistema. Por que A tem a mesma quantidade de B? Porque eles são iguais. Se eles forem diferentes, se forem objetos diferentes, eles não terão
muito provavelmente eles não vão ter a mesma quantidade de cargas após o equilíbrio eletrostático. Aí vai depender do objeto. Então, nós vamos estudar objetos idênticos. Então, o que é que eu tenho aqui? Ó? Se eu tenho uma determinada quantidade de objetos idênticos ou não, o somatório desses objetos, das cargas elétricas desse objeto, é igual ao somatório das cargas finais. Se eles forem idênticos, aí que seja após o equilíbrio eletrostático, Q1 é igual a Q2, que é igual a Q3, que é igual a Q4, que é igual a Q5, que é igual a Qn. Então, só porque são idênticos. Agora, se não são idênticos, não. Isso é diferente. Então, vai ser Q1 mais Q2 mais Q3. Então, Q1 é diferente de Q2, que vai ser diferente de Q3. Vai depender muito do sistema. Vamos partir do princípio aqui, ó, que esses dois objetos eles são idênticos. Só que a carga em A é diferente da carga em B. Então, Q1 é diferente da carga 2, que está aqui em B. Após o contato, A vai adquirir uma nova carga e B vai adquirir uma outra carga, porque eles estão o quê? Num sistema isolado, então com cargas diferentes. Então a tendência é o quê? Eles atingirem um determinado equilíbrio eletrostático de acordo com os objetos. Eles são idênticos. Então, se são idênticos, eu vou ter aqui ó, uma carga nova Q1', vou ter uma carga Q2', e Q1' vai ser igual a Q2', que vai ser igual a um Q. Estou chamando um Q. O que é que diz aqui? Que o somatório antes é igual a soma depois. Aí, quando a gente chega aqui antes, ó, fazendo esse exemplo aqui em cima, nós vamos ter ó, que Q1 mais Q2 vai ser igual a Q1' mais Q2'. Só que Q1 é igual a Q2', que é igual a Q. Então, eu continuo tendo aqui ó, Q1 mais Q2 é igual a Q1', desculpe, Q, né? Se eu falei aqui ó, se eu falei que Q1' é igual a Q2', eu posso colocar aqui ó, Q mais Q. Eu posso substituir por quê? Porque são iguais, que vai ser igual a um Q. Q mais Q dá 2Q. Vamos ter aqui ó, Q1 mais Q2 será igual a 2Q. 2 está multiplicando, vai passar o quê? Dividido. Então, eu vou ter aqui ó, Q1 mais Q2. Tudo isso ó, dividido por 2 vai ser igual ó, a Q. Moral da história, essa será a carga depois. Então, A vai ter uma carga ó, Q1 mais Q2 dividido por 2. E B terá uma carga ó, Q1 mais Q2 dividido por 2. Porque o resultado aqui vai ser igual a carga de A vai ser igual a Q1, a nova carga de A vai ser Q1, Q2 sobre 2. E a nova carga de B será Q1 mais Q2 sobre 2. Aqui será isso aqui. Então, é muito simples. É muito simples fazer isso aqui. Então, nós teremos essa carga aqui para A, que será igual a essa carga para B. Vou dar um exemplo. Se A tem 4 e B tem 6Q, ó, um exemplo hipotético. A tem mais 4, B mais 4Q, B tem mais 2Q. 4 mais 2, 4 mais 2, 6Q, dividido por 2, mais 3Q. Então, A vai ter o quê? Mais 3Q. Então, 4 mais 2, 6, dividido por 2, B vai ter o quê? Mais 3Q. Então, é muito simples. Vamos para um exemplo. Exemplo 1. É um exemplo simples. Ó, considere duas esferas metálicas idênticas. Então, a primeira coisa que ele está me dizendo aqui, ó, idênticas. A carga elétrica de uma é Q e da outra é menos 2Q. Então, eu tenho aqui ó, duas esferas idênticas. Eu vou fazer que aqui é a esfera A, que tem uma carga Q, se é Q é mais Q. E eu tenho aqui ó, uma esfera
B, elas são idênticas. Uma carga, ó, menos 2Q. Se as duas esferas em contato, a carga elétrica da esfera que estava no início carregada positivamente fica igual a... Primeira coisa, se as duas esferas são idênticas, as cargas das duas vão ficar iguais. Ou o que é que ele está dizendo aqui? Ó? Eu vou colocar o A em contato com B. Pega aqui, ó, A em contato com B. E depois eu vou separar. A vai estar com a nova carga QA. E B vai estar com a nova carga QB. Botar QA' e QB'. Então, é muito simples. Vamos para o princípio da conservação da carga elétrica. A está com mais Q. Então, vou colocar aqui, ó. Botar Q. Mais B está com a carga menos 2Q. Então, é a soma das cargas antes. Então, eu tenho aqui, ó, parêntese, menos 2Q. Tudo isso igual. A vai estar com QA'. E B vai estar com a carga, ó, QB'. Mas ele diz aqui que as esferas, elas são, ó, idênticas. Se são idênticas, ó, QA' igual QB', que eu vou dizer que é igual a um Q. Então, quando eu coloco aqui, ó, mais com menos dá menos. Então, ó, Q menos 2Q será igual a Q mais Q. Aqui, que é igual a Q. Q mais Q dá 2Q. Então, isso aqui já ficou simples, ó. 2Q. Precisa terminar? Teoricamente não. Olhando aqui a gente já sabe o resultado. Mas vou terminar. K menos 2Q dá... Q menos 2Q dá menos Q. Ó. Menos Q. 2 passa o Q? Dividindo. Então, 2 menos Q sobre 2. Essa é a nossa nova carga Q'. Vou chamar aqui carga Q'. Então, menos Q sobre 2. A resposta correta aqui, ó, letra C. Ok? E o que é que acontece aqui nesse sistema? O que antes era mais Q menos 2Q, eu vou ter aqui depois, ó, A com a carga menos Q sobre 2 e B, ficou até menos Q sobre 2. Pronto, os dois vão ter a mesma carga, porque se eles são Q, ó, idênticos. Se tiver um raio diferente, aí já muda, ok? Mas partimos do princípio aqui, por enquanto, que elas são idênticas. Galera, por hoje é só. Espero que vocês gostaram. Se gostaram, dê um joinha, se inscrevam no canal e vamos continuar nossa jornada para as próximas aulas de eletrostática. Valeu, fui, até a próxima aula. Obrigado.